livro de Neemias, é no Velho Testamento. Se você for em Salmos e voltar um pouquinho para trás, é fácil de você encontrar, amém? Também, não sei se vai colocar aqui, mas acho que dá para colocar. É Neemias capítulo 8, eu vou ler apenas o versículo de número 10. Glória a Deus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos repetir só esse finalzinho? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Agora a gente vai falar nossa força, bem? A alegria do Senhor. 1, 2, 3, vai lá. A alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Glória a Deus, alegria. E é tão bom estar perto de pessoas alegres, não é mesmo? Pessoa alegre contagia a gente, né? E você até, nossa, parece que te otimiza. Você fica mais com vontade de fazer algo quando tem alguém alegre do seu lado. E o contrário também vai te deixar abatido, triste, né? Mas aqui eles estão passando por momentos difíceis aqui. Nesse momento aqui em Neemias, que Neemias está relatando. É um momento muito difícil, que estão reconstruindo lá os muros de Jerusalém. Momento difícil, realmente era para eles estarem todos tristes, cabisbaixos. Mas ele fala, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você vai andar porque a alegria do Senhor te faz continuar caminhando. Amém? Só que nós nos deparamos com tantas coisas que nos entristecem no dia a dia, não é verdade? Se alguém falar que eu nunca me entristeço, eu sempre estou alegre. Sei lá, né? Sempre tem alguma coisa que nos entristece. Mas o que a gente tem que decidir é continuar na alegria do Senhor, né? Porque tem várias coisas que querem tirar essa alegria da nossa vida, né? E eu vou falar de duas coisas aqui. Primeira coisa são as perdas e a outra coisa é o medo. Eu tinha preparado mais coisas, mas vou falar só dessas duas coisas, que foi o que Deus falou mais forte ao meu coração, amém? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre perdas. E para isso, nós vamos lembrar um pouquinho de Noemi. A história de Noemi está relatada no livro de Ruth. E o Tiago falou alguma coisa essa semana. Falei, o Tiago está pregando, que eu vou pregar. Mas é porque Deus quer falar, não é mesmo? Alguma coisa ele falou lá. Mas é porque Deus quer realmente tratar conosco de alguns assuntos. E as perdas, seja em qual área for, elas nos entristecem. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde algo na casa da gente, um familiar, alguma coisa, sempre que a gente perde, a gente fica chateado, né? Nem que seja às vezes algum dinheiro que você derruba na rua, dá uma tristeza, né? Dá até por que eu derrubei o dinheiro, perdi, né? Tudo que você perde te causa um mal-estar e às vezes uma tristeza. E Noemi, ela tinha uma família maravilhosa. Ela era casada, tinha um marido e tinha 2 filhos. E viviam lá em Israel. E o nome Noemi significa minha delícia, suavidade, agradável. Isso é o que significa Noemi. Bonito, né? O significado do nome dela. E ela vivia lá feliz com a família. Daí veio uma fome, muita necessidade em Israel. E eles acharam melhor ir para Moabe. Foram morar lá por um tempo. Chegando lá, estavam lá vivendo, os 2 filhos de Noemi se casaram. Então ela já tinha 2 noras, Ruth e Orfa. Era o nome das 2 noras da Noemi. Estavam vivendo lá. Mas de repente vem a perda. E ela perdeu o marido e os 2 filhos. Ela perdeu as 3 pessoas da família dela.
ela ficou sem ninguém. Porque dizem também que sogra e nora não são parentes, né? Apesar que eu me dou muito bem com as minhas noras e com a minha sogra também. Né? Minha sogra é como se fosse minha mãe, né? E a minha nora, minha filha, minha outra nora também, né? Mas ela ficou lá, só com as duas noras. Os dois filhos morreram, o marido morreu e as duas noras ainda não tinham tido filhos. E foi uma tristeza só. Agora imagine. Eu não sei se eles morreram tudo de uma vez só, se foram aos poucos, isso a Bíblia não relata. Mas a vida de Noemi virou nos avessos, como a gente diz. E ela ficou muito triste, triste. E ela resolveu voltar para a pátria dela, Israel. Ela ouviu dizer, lá, já está bem, já tem comida abundante, né? E ela resolveu voltar. Só que ela voltou sem nada, né? Porque ela tinha perdido tudo. E naquela época, se perdia mesmo. Quando ficava viúva era muito difícil. E ainda, ela, além de ficar viúva, ela perdeu os filhos. Então ela ficou sem nada. Ela não tinha ninguém para amparar ela. Então ela olha para as duas noras dela e fala, voltem para a família de vocês, que eu vou voltar para a minha terra, porque eu não tenho nada mais para dar para vocês. Eu agora sou uma pessoa que perdi tudo. Então fica lá com a família de vocês, que vocês vão ganhar muito mais do que ficar comigo. Eu vou voltar lá para a minha terra. Só que Ruth não quis. Ruth insistiu e voltou com Noemi. E quando Noemi chegou lá em Israel, as pessoas olhavam para ela e falavam, olha, Noemi voltou, a agradável voltou, a suavidade voltou. Mas ela olhou para as pessoas e falou assim, não me chame mais de Noemi. Eu não sou mais a delícia, eu não sou mais agradável. Agora vocês têm que me chamar de Mara, porque eu sou amarga, eu sou amargurada. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha, que eu mais valorizava. Eu perdi. Não tenho mais nada. Agora eu sou amarga. Porque Mara significa amargura. Significa amarga. E assim que Noemi estava se vendo. Porque ela tinha perdido o que ela tinha de mais precioso. Então para ela, nada mais ia ajudá-la. Ela só queria viver naquela amargura dentro dela, né? E às vezes nós estamos assim. Nós começamos a perder algo e aí dentro de nós uma angústia, uma tristeza vai se formando e a gente não consegue ver alegria em mais nada. O tempo foi passando e Noemi lá vivendo com Ruth. Até que ela fala assim, não, chega disso. Existe um remidor, tem um remidor, que ele pode sim resgatar a minha família, e eu voltar a habitar em família. Eu ainda tenho uma nora, ela ainda pode ser mãe de filhos. E o que ela faz? Vai atrás do remidor, e ela encontra Boaz. E Boaz redime aquela família. Ele casa com Ruth, e Ruth é mãe de Obed-Edom, que depois ele entra para a genealogia de Jesus. E Noemi, ela volta a ter alegria, ela volta a viver em família feliz, porque ela encontrou um remidor para a família dela novamente. Ela foi restaurada, ela voltou a habitar em família. Amém? E nós também temos um remidor, irmãos, que quer tirar toda a tristeza e toda a amargura do nosso coração. Por mais que a gente tenha sofrido, esteja sofrendo por coisas que vêm entristecendo a nossa vida, nós temos esse remidor, e esse remidor é o Senhor Jesus, que já levou sobre ele todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas. Hoje ele quer nos dar a alegria, essa alegria do Senhor, que é a sua força. A alegria do Senhor é que te dá forças para você continuar a caminhada. Aleluia. Você não pode ser mais amargurado, amargurada, não pode ser uma Mara. Você tem que voltar a ser a Noemi, a suavidade, a alegria, a agradável, a delícia.
delícia do Senhor, amém? Onde as pessoas encontram prazer de estar ao teu lado, porque você tem o remidor, o mais precioso, aquele que te resgatou, que te trouxe para a nova vida ao lado dele, aleluia. Então as perdas podem ser grandes, mas você tem um remidor que pode te devolver muito mais do que aquilo que você perdeu. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que nos abate, irmãos, é o tal do medo, né? O medo, a gente fica com medo, e o medo nos deixa, assim, aprisionados em nós mesmos, ou até dentro de casa, a gente quer se esconder. Pode ver, se você está com medo de alguma coisa, você quer se esconder, né? Se você observar os cachorros, desculpa o exemplo, mas é verdade, o cachorro, quando ele está com medo, ele quer se esconder, né? Eu tenho lá um cachorrinho, chama Perigo. E quando começa rojão, assim, ou chuva muito forte, com trovoada, ele fica em pânico, e ele quer entrar para dentro. Por quê? Porque ele vai se esconder. Ou ele entra dentro da casinha lá e ninguém tira. E nós somos assim. Quando nós estamos numa situação de medo, nós queremos nos esconder. Nós queremos se acomodar em algum lugar, ficar quietinho lá, de olhos fechados, para que ninguém mexa. Eu estou com medo, vou ficar aqui, ó. Vá que alguém me descubra aqui. Eu não quero ter contato com ninguém. Vou ficar aqui quietinho no meu medo. E nisso você vai se fechando, e isso pode te trazer uma depressão, uma angústia profunda. E isso, sabe com quem aconteceu, irmãos? Com Elias. Sabe o que significa Elias? O Senhor é Deus. Aleluia, olha que significado forte. O Senhor é Deus. E Elias foi um profeta de Israel muito usado por Deus, né? Ele orou e parou de chover. Depois ele orou de novo, começou a chover. Ele foi lá e desafiou os 450 profetas de Baal e mais uns 400 profetas de outro Deus lá, sozinho, só ele de profeta do Senhor. E ele foi lá, fez um desafio, ganhou o desafio, Deus honrou ele, desceu fogo do céu, uma bênção, derrotou todos aqueles profetas de Baal, acabou com todos eles. Então, o nome dele era esse mesmo, o Senhor é Deus, e Deus era mesmo na vida dele. Deus estava com ele, tudo que ele falava se cumpria, acontecia. Só que, depois de tudo isso, vem Jezabel e fala assim, manda avisar, e nem falou direto para ele, mandou um recado para ele. Falou assim, viu, fala lá para Elias que eu vou matá-lo. Hoje mesmo ele vai estar morto, quero a cabeça dele aqui na minha mão. E alguém foi lá e contou para ele. E ele, em vez de ele falar, eu sou mais forte porque eu tenho Deus na minha vida, é essa rainha que vai ser derrotada. Não. Ele escutou aquela palavra e ficou com tanto medo, que ele largou tudo para trás e foi embora. Foi andando sem destino pelo deserto. Foi embora. Largou o moço dele que andava com ele. Fica aqui que eu vou sozinho, não quero mais nada, a rainha quer me matar, eu estou com medo da rainha. Estou com medo de Jezabel. E quantas palavras negativas às vezes vêm sobre as nossas vidas. E em vez da gente falar, sai da minha vida em nome de Jesus, a gente fica com medo, a gente recebe aquela palavra e fica com medo. Quando vem coisas negativas na sua vida, palavras negativas, já repreenda em nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está com você e não com essa palavra negativa. Não receba palavra negativa na sua vida em nome de Jesus. Receba palavras que vão te dar vida, que vão te fazer andar para frente e não para trás, se encolher e querer fugir. Porque Elias só queria isso agora, fugir com medo. E ele larga tudo para trás. Vai andando, chega num lugar lá, fica lá, sentado lá, e a Bíblia diz que ele fica lá, no seu ânimo lá, triste, triste, triste. E ele sabe o que ele desejou? A morte. E é isso que o inimigo quer, que a gente deseje a morte, que a gente desista de viver. Mas não, Jesus não quer que você desista de viver, não. Jesus quer te dar vida, e vida com
abundância. Aleluia. Esse que é o nosso Deus, que dá vida, palavras de vida, não palavras de derrota. Palavras de derrota está expulso da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele vai lá, e a tristeza toma conta da vida dele. E ele não consegue nem ouvir mais. Mas sabe, irmãos, quando a gente está passando por momentos tão difíceis, por perdas, por medo, Deus nunca vai nos desamparar. Porque Elias, mesmo aqui, nessa tristeza profunda, nessa depressão profunda, Deus não se esqueceu dele, não. Deus olhou para lá, está meu servo Elias. Eu vou mandar o anjo sustentar ele. E Deus mandou um anjo lá. E deu comida e água para Elias. E falou: ô Elias, acorda aí, levanta, come e bebe. Amém? E ele acordou, comeu e bebeu. E Jesus também, irmãos, ele nunca te desampara. Ele está o tempo todo te dando alimento, para você ir se fortalecendo, para você ir se animando, e jamais querer parar ou voltar para trás. É daqui para frente. Nós não podemos mais voltar para trás, como foi falado. É só para frente, para frente, para frente, que nós devemos andar, olhando para o Senhor Jesus. E Elias come a primeira vez, e sabe o que ele faz? Em vez de voltar a caminhar, dormiu. E dormia um sono profundo. E às vezes a gente faz isso, né? A gente vem na presença de Deus, se alimenta, se fortalece, mas a gente não quer sair do lugar. A gente quer continuar ali, acomodado. Ah não, me deixa aqui. Deixa eu ficar aqui quietinho. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se acomode e fique quietinho, não. Porque o anjo foi lá, bateu de novo nas costas de Elias e falou: ô Elias, levanta, come essa comida, bebe dessa água, porque é grande o seu caminho. Você tem muita coisa ainda para fazer. Não é tempo de parar, é tempo de caminhar. Acorda aí, Elias, vai para a caminhada. Você tem muito para fazer ainda para Deus. Amém? Vocês têm muito ainda para fazer para Deus. Não é hora de se acomodar e falar: ah, não dá, para mim não dá, eu estou muito triste, para mim não dá, eu quero ficar aqui quietinho. Não, é hora de continuar esta jornada. Não acabou ainda. Você tem que continuar. Se alimente da palavra de Deus, beba dessa água da vida e fique pronto para você continuar a sua caminhada em nome de Jesus. Aí ele falou: ah, tá, então é para caminhar, então eu vou caminhar. Ele levanta e começa a caminhar. Mas ele foi na direção errada, irmãos. Ele até foi no Monte Horebe lá, o monte de Deus. Mas ele entrou numa caverna. Porque às vezes o que a gente mais quer é entrar numa caverna. Porque a caverna é escurinho, é silenciosa. Ninguém mexe com você. Você fica ali quietinho nos seus pensamentos. Mas não é isso que Deus quer. Porque mesmo lá na caverna, Deus vê Elias lá e fala: ah, Elias, o que você está fazendo aí? Eu te mandei ir na caverna. Mas Deus não quer você na caverna. Deus quer você trabalhando para o reino. Deus quer ver você animado. Não quer ver você desanimado. Ele quer que você continue essa caminhada com Ele. Amém? Elias foi lá e Deus falou: viu, Elias? O que você está fazendo aí? Levante-se agora e se coloque perante mim e ouça a minha palavra. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então vamos nos colocar perante Deus e obedecer tudo que Ele tem nos falado. Aleluia. É para nós continuarmos esta jornada. Às vezes é difícil, eu sei que é. Às vezes é doloroso, eu sei que é. Mas não é para parar, é para continuar. Aleluia. E Deus falou: sai dessa caverna e vai lá, ó. Você tem que ir lá ungir um rei. Você tem que ir lá achar outro profeta no seu lugar. E Elias realmente fez isso. E ele ainda trabalhou bastante na obra do Senhor. Ele ungiu sim Jeú a rei. Ele ungiu Eliseu no lugar dele para profeta. E ele ainda fez muitas coisas aqui. Tem todo o relato aqui na palavra do Senhor. Se você quiser ver depois lá na sua casa, você vai lá em 1 Reis 19, e você vai ver tudo o que aconteceu com Elias, porque ele ouviu daí a palavra do Senhor, saiu da caverna,
resolveu deixar a tristeza, a depressão de lado e seguir em frente o caminho que Deus tinha trilhado para ele. Porque é esse caminho que nós temos que trilhar. O que Deus tem para nós e não o que nós queremos, né? Porque Elias fez o caminho que ele quis. E uma das coisas que Deus falou para ele também é: volta tudo, volta para o caminho que você veio. Você veio até aqui, mas você veio errado. Então você vai ter que refazer esse caminho. E às vezes nós temos que refazer, mas não importa. Se Jesus está conosco, nós conseguimos refazer esse caminho com alegria no coração. Porque a alegria do Senhor vai nos dando força e nós conseguimos continuar nessa jornada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu queria ler com vocês em Isaías 61. Olha que linda essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 61. Glória a Deus. Eu vou começar do versículo número 1. E nós vamos ler alguns versículos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Essa noite o Senhor quer trocar, ó. Se você está aí triste, Deus quer te dar gozo. Se você está com o espírito angustiado, Ele quer te dar um vestido de louvor. Aleluia. Para tudo, para a glória dele na sua vida. Você tem que sair daqui, ó, repleto da alegria do Senhor. Mas sabe, irmãos, a decisão sempre é nossa. Deus não obriga ninguém. Se Elias falasse lá: não, não quero mais mesmo, Deus, eu vou continuar aqui na caverna, para mim chega, não quero. Deus dá a chance. Mas se a gente falar: não, eu quero continuar desse jeito mesmo, Deus não obriga ninguém. A decisão vai ser sua. Ou continua desse jeito, ou você resolve viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Alegres, felizes, amando a Deus, né? Fazendo tudo para Ele, por Ele, aleluia, amando ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque quando a gente ama Deus de todo o nosso coração, a gente sim experimenta esta alegria dEle, que Ele vai derramando sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, e a gente já não liga mais para perdas, a gente não liga mais para medo, a gente se liga em Deus, e nós vamos em direção dEle, e Ele vai nos enchendo e nos renovando a cada dia. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Quando a gente está cheio de amor pelo Senhor Jesus, que a gente não liga mais para as coisas, a gente vai conseguir falar igual a Abacuque, que Abacuque falou assim, ó, eu vou ler para vocês. Olha o que Abacuque falou, e a gente canta hino assim, ó. Aleluia, deixa eu só achar aqui. Todavia, não, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, quer dizer, está tudo difícil, não tem figo, não tem uva, o produto da oliveira minta, não tem, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, ó, que difícil. Mesmo toda a situação sendo assim difícil, sabe o que ele fala? Todavia,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Aleluia! E é assim que nós devemos andar, por mais que seja difícil a situação. Vamos deixar Deus dentro de nós, vamos amar Jesus de todo o nosso coração, que a gente consegue superar todas as dificuldades, a gente consegue ultrapassar todas as tristezas, a gente consegue sim vencer todos os medos. A alegria do Senhor vai nos enchendo, e nós vamos continuar essa caminhada que ainda é longa, mas o Senhor está com cada um de nós. Aleluia. Então, ainda que não tenha nada, ainda que não tenha figo, ainda que não tenha uva, ainda que não tenha nada, não tenha mantimento, ainda que seja a situação mais difícil, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu o amo de todo o meu coração, e não importa mais nada. O que importa é Deus na minha vida, esse Deus que eu sirvo. Amém? O Senhor Jesus tem alimento para nós, né? Hoje nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. E se fosse possível achar aquele hino, ainda que a figueira não floresça. Eu sei que tem dois. Eu gostaria tanto de cear com vocês cantando. A gente falando isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto lá na vinha, ainda que não tenha nada, ainda que eu esteja passando por dificuldade, eu me alegrarei no Senhor e vou continuando a minha caminhada. Eu não vou desistir, não. Eu quero fazer tudo que Deus tem na minha vida. A minha caminhada ainda é longa, mas Deus vai me fortalecendo a cada dia. Aleluia. Pode servir, Simone. Aleluia. E nós vamos pegar esse cálice, nós vamos participar desse pão, desse cálice. E Deus vai nos fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força, sim. Se nós passamos por momentos difíceis, Ele vai nos ajudar a superar todas as dificuldades. Hoje, Ele está mudando a sua situação. Ele está te colocando vestes de alegria, óleo de alegria sobre a sua vida. Ele está te ungindo com alegria. Abra o seu coração e deixe a alegria do Senhor voltar a reinar na sua vida. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.